eu tenho duas. Então você não é uma ovelha. E Jesus disse, eu sou o pastor e você é a ovelha. Aí está mais uma linguagem simbólica, percebeu? Assim, no caso dos evangelhos, 85% se entende como se lê e 15% são as parábolas. Viu como é interessante a Bíblia? Vimos até agora 4 partes. Vamos para a quinta e última parte, dos 5 no caso. A quinta parte é o que nós chamamos de cartas. É aquilo que a gente fala epístolas, cartas. As cartas ou as epístolas começam no livro de Romanos e terminam em Judas. Tudo isso, toda essa parte é o que nós chamamos de cartas, chamamos de epístolas. Aqui, vou mostrar para você, como fiz com todos, vou mostrar isso também. Aqui está, começando com Romanos, ok? As cartas começam em Romanos, aqui está. Vai de Romanos até Judas, perto do Apocalipse. Tudo isso, no Novo Testamento, são as cartas, as epístolas. Tudo bem? No caso das cartas, das epístolas, 90% aproximadamente se entende como se lê. E 10% são as linguagens ou as palavras figurativas. Mas no caso das cartas, quase tudo se entende como se lê. Entendeu? Ficou fácil, né? Então são 5 partes. Repita comigo. História. Não, para aí. Todo mundo. Começa de novo, vai. Você que está em casa, não deu para perceber a sua participação. Vamos de novo. 5 partes. No ritmo, vai. História, poesia, profecia, evangelho e cartas. Agora responda rápido. Qual das 5 não se entende como se lê? Isso, parabéns. Profecia. As profecias apocalípticas não se entendem como se lê. Você lê uma coisa e significa outra. E o que significa? Como entender a profecia? Essa é a pergunta. Como entender a profecia bíblica, a profecia apocalíptica? Isso é muito curioso, é muito interessante. Uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, por que a profecia foi escrita numa linguagem simbólica, numa linguagem figurativa? Por quê? Agora você vai entender por quê. Porque a profecia foi escrita numa linguagem simbólica. Apocalipse capítulo 1, ele fala um pouco sobre isso, o Apocalipse, João fala sobre isso. Aqui está, por exemplo, Apocalipse 1, versículo 4, 5, 6, mas eu quero começar lendo com você a partir do verso 9. Apocalipse 1, verso 9, escuta isso. Eu, João, porque foi ele que escreveu o Apocalipse, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Isso é muito interessante. João disse, eu estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho. É isso. João foi exilado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus. João foi preso. Mas antes de ser preso, ele foi lançado dentro de um caldeirão de azeite fervendo. O Império Romano queria silenciar João, queria acabar com João, queria silenciar a palavra de Deus. E por isso ele foi jogado num caldeirão. Mas Deus o tirou dali, Deus o libertou, Deus o tirou daquela situação horrível e ele saiu bom, perfeito. Assim, João saiu daquele caldeirão de azeite fervendo e foi, em seguida, depois de algum tempo, ele foi levado para uma outra prisão terrível. Já que essa tentativa não deu certo, já que eles não conseguiram matar João no caldeirão de azeite fervendo, então depois de um tempo, eles prenderam João de novo. E João foi lançado na ilha de Patmos, foi preso na ilha de Patmos. A ilha de Patmos fica no mar Egeu, na antiga Grécia. Ali está a ilha de Patmos, era uma ilha perigosa, terrível, e lá João foi lançado, sem dó nem piedade. Lá ele ficou exilado, ficou preso por 1 ano e meio. A intenção do Império Romano era acabar com João, era impedir a propagação do Evangelho. E foi naquela ilha de Patmos, diante de um contexto de perseguição, diante de um contexto de prisão, foi naquela ilha que Deus deu a João as mais lindas e incríveis profecias, mensagens e visões apocalípticas.
João teve naquela ilha as visões do livro do Apocalipse. Depois ele saiu da ilha de Pátimos e ele foi para a cidade de Éfeso. E lá em Éfeso ele escreveu o livro do Apocalipse. São 22 capítulos e 405 versículos. E quando João escreveu, ele foi orientado por Deus a escrever o Apocalipse numa linguagem simbólica, numa linguagem figurativa. Sabe por quê? Acho que você já entendeu. Ele foi exilado e foi preso por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho. Isto é, João estava passando por uma perseguição e a igreja também, a igreja cristã, estava passando por uma perseguição. E por isso o Apocalipse não poderia ser escrito numa linguagem direta, clara, dando nomes aos bois. Porque se João desse nomes aos bois, com certeza eles destruiriam a Bíblia, acabariam com a Bíblia, queimariam a Bíblia e atrapalharia a evangelização. Então Deus orientou João a escrever numa linguagem simbólica. João escreveu usando figura de linguagem, usando uma figura diferente, usando uma linguagem exclusiva para o Apocalipse. E a intenção de Deus era justamente preservar a Bíblia, preservar a profecia e deixar com que isto chegasse até nós hoje. E aqui nós temos a Bíblia e o livro do Apocalipse, graças a Deus. Há um texto no Novo Testamento, no livro de Lucas. Eu espero que eu lembre bem do texto, acho que sim. E no capítulo 8, verso 10, fala alguma coisa sobre isso que acabei de explicar. Nós vamos ler esse texto juntos e eu tenho certeza que vai lhe ajudar bastante. Abra comigo a Bíblia no livro de Lucas, no Novo Testamento. É o terceiro livro do Novo Testamento. Vamos ver o capítulo 8, verso 10, o que diz aqui, a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus, ouça isso. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Percebeu? Aqui está, a mensagem é clara. Deus diz para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Assim nós entendemos por que o Apocalipse foi escrito numa linguagem simbólica, figurativa. Para que os inimigos pudessem ver, eles iriam ver, mas não iriam entender. Para que as pessoas perseguidoras pudessem olhar, mas não iriam entender nada. Então, eles iriam, isso aí não tem problema, não é inofensivo. E deixaram a coisa andar. Mas o que eles não sabiam era que as mensagens apocalípticas revelariam o futuro. O que eles não sabiam era que a ilha de Pátimos era a arena do futuro. Gostou dessa? A ilha de Pátimos era a arena do futuro, porque foi na ilha que Deus revelou a João as mais incríveis visões sobre o futuro da humanidade. Isso é tão impressionante que no terceiro bloco você vai saber como aplicar essa palavra à sua vida diária. Que mensagem Deus tem para você. Mas agora vamos fazer um break, um intervalo. E nesse intervalo você pode ligar para a gente, pega o telefone, liga para cá. Aqui aparece o nosso número de telefone. Você pode mandar um e-mail também para a gente. E não esqueça de divulgar o programa para outras pessoas, para que mais pessoas estudem a Bíblia conosco. Deus te abençoe muito. E daqui a pouquinho eu volto. Até já.